Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, então, o estudo populacional, tá? Então, estudo populacional, então, página 57, aqui do livro do professor Tsuchiya, né? Vamos falar um pouquinho sobre estudo populacional. Então, tem alguns métodos, nós vamos trabalhar com dois métodos, né? Métodos que são matemáticos, o método aritmético e o método geométrico, tá? Então, primeiramente, do método matemático aritmético, né? Vamos comentar um pouquinho ele aí. Então, olhando a equação aqui, né, de uma forma mais prática, né? Eu vou vir diretamente aqui e vou abrir o point para facilitar aqui a visualização de vocês. Então, qual é o primeiro passo do método aritmético, né? A gente calcular um coeficiente, tá? Que é esse Ka, é um coeficiente aritmético, né? Que basicamente ele vai fazer a subtração de duas populações e dividir por dois tempos, que são respectivos. Como assim, professor? A gente precisa coletar dados, né, de algum período aí, por exemplo, o censo no Brasil são a cada 10 anos. Então, nós temos dados lá de 80, 91 que saiu, mas é relativo a 90, 2010 e 2020 deve ser um novo censo. Então, os últimos dados são, né, 2010 e 2000. Bastaria pegar as populações respectivas, né, desse município, dessa área que você vai atuar, por exemplo, tá? E aí fazer essa subtração e dividir a relação entre população e tempo, né? E vai encontrar esse coeficiente, o Ka, tá? Depois que você encontrar esse coeficiente, o Ka, né? O que deve ser feito, né? Então você deve vir aqui nessa forma, tá? E aí você vai inserir o Ka aqui, certo? E aí você vai calcular uma nova população, é o que você está fazendo, você está estimando uma população. Então, para o tempo que você quer, então, por exemplo, você usa dados mais recentes, são dados de 2010, população de 2010, com o Ka calculado, né, usando até esses dados. E aqui vai entrar com o tempo que você quer. 2010 você pode fazer para 2020, para 2030, né? O ideal é que você faça para 20 anos a mais, então seria 2030, né? Então, mas você pode calcular isso também ano a ano. Você pode ser 2011, 12, 13, 14, se você precisar fazer um planejamento, além de ser estratégico, mais tático, operacional, anualmente, a cada 2, 3 anos, 5 anos, você consegue também estimar. E você vai encontrar essa nova população para esse tempo que você quer, tá? Então, utilizando os dados que você tem do ano mais recente, tá? Esse método, ele é mais adequado se você pensar aí para um período mais curto de dados, né? Mas, muitas vezes, ele pode ser útil também para um período um pouco maior, dependendo desse crescimento que você tem. Por que eu digo isso, né? Porque, às vezes, as curvas que a gente tem de crescimento aqui no Brasil, hoje elas são basicamente assim, né? Você teve um período mais exponencial, depois isso tende a estar mais estabilizado, tá? Então, isso aqui seria, né, o crescimento aqui ao longo do tempo, né? E a população, certo? Então, se você faz em períodos curtos de tempo, né, vamos supor, você pega o caquinho vermelho. Se você pega esse período daqui até aqui, ó, esse até esse, né, a chance talvez de você errar com esses dados aí é menor, tá? Então, você pega um valor bastante confiável com um período curto de tempo, né? Mas se você pegasse um período maior de tempo, aqui é uma exponencial, você ia errar, por exemplo, né? Então, se eu pegar o verde, vamos supor, você sairia daqui e quisesse prever um tempo maior, né? Você pode estar errando bastante, certo? É óbvio que se tiver mais dados, um período maior, você pode, às vezes, aqui achar uma curva assim, né? Uma reta aqui, nesse sentido. Então, depende, a gente tem que fazer as análises de vários métodos e correlacionar, né? Isso com o crescimento ali da região, dos municípios da região, do estado, né? Será que o nosso percentual de crescimento anual aí está dentro ou está fora, tá? Ou usar também o outro método, né? Que é o segundo método que eu vou passar para vocês aqui, que é o método geométrico, né?
Então, o método geométrico, como né, o próprio nome diz, vai ter um crescimento aí geométrico, né, e exponencial, tá? Então, a fórmula do método geométrico, né, as duas estão aqui, né? Então, ele é similar ao método aritmético, né? Similar por quê? Também há um cálculo aqui de um coeficiente primeiro, né? Tem que fazer esse cálculo desse coeficiente, tá? Também segue a mesma lógica de você ter duas populações, tá? E ter também tempos aí, anos, né, que são respectivos dessas populações, realizar, né, aqui a relação entre eles, mas utilizando o LN, né? Então, você vai ter um coeficiente ajustado para esse método geométrico. E aí, você vai fazer o mesmo processo, inserir aqui na equação esse seu coeficiente, o Kg, né? Nós estamos falando aqui, tá? Você tem um exponencial desse Kg vezes também a mesma relação, tá? Que mesma relação? Você quer estimar a população para um determinado tempo, então o tempo que você quiser. Se você tem dados de 2010, né? Então, imagina aqui, tempo 2, 2010, população 2, população de 2010. E você quer estimar para 2020, 2030, né? Esse dado, esse ano que você vai inserir aqui e vai achar a população, tá? Então, aqui apresentamos então, o método aritmético e o método geométrico. Beleza? Bom, o outro método que eu apresento para vocês é o método da curva logística, tá? Qual é a vantagem desse método? Olhando nesse gráfico, a gente vê aquele mesmo gráfico que eu comentei com vocês, né, anteriormente. Então, muito padrão isso, você pegar dados de 1980, né, tem um crescimento maior até 2000 e depois isso tende a diminuir, né, ou a se estabelecer aí, né, saturar, a gente chama, tá? Então, esse ponto de flexão é um ponto interessante de você pegar, né? Então, você também pode achar um coeficiente para essa curva que tende a uma população de saturação aí, tá bom? Então, como funciona esse método? Aqui está o método, né? População, tem um K, também um coeficiente, e tem o A menos o B vezes o D. Então, você tem mais alguns coeficientes aqui, certo? Então, vamos verificar como a gente calcula esses coeficientes, certo? Então, esse coeficiente aqui, o K, né? Aqui, primeiramente, né? Você vai calcular o K basicamente com populações, né? Somente populações. Depois você realiza o cálculo do B para entrar na fórmula, que é importante. Só que o K vai aparecer aqui para vocês, então deve ser calculado o K. Nós temos um cálculo do D, nós temos que inserir o valor de D. O que é D? D é o intervalo constante entre os anos T0, T1 e T2. Então, uma diferença que a gente já observa aqui é que nós temos aí 3 populações e 3 tempos. Então, a curva logística, você não tem como trabalhar apenas com 2 dados de 2 anos, 2 populações, no caso, né? Então, a gente está usando dados de 2010, 2000, teríamos que coletar dados de 90. Se fosse dados de 2000, 91, né? Usaríamos dados de 80 também, tá? Então, você precisa de um dado a mais. Estou falando 91, né? Eu vou repetir porque a gente sabe que o nosso censo aqui no Brasil, ele saiu em 91, tá bom? Então, a gente utiliza esse valor aqui, que na verdade são dados de 10 em 10 anos. Então é muito padrão usar 10, porque o nosso censo são de 10 em 10 anos. Uma pergunta que sempre aparece, professor, mas eu estou vendo no IBGE aqui, tem dados de 2019, 2017, 2018. São dados também que são estimados, né? O Brasil e muitos países não têm condição de fazer censo todo ano, a gente faz isso a cada 10 anos, tem um custo muito alto, tá? Então, o ideal é trabalhar com dado real, porque tudo é estimativa, tá bom? O IBGE também é um instituto, né, que trabalha com estatística e tem os seus modelos e faz as suas previsões, tá? Bom, então, esse D, a gente já está tratando dele aqui. O K, né, entra aqui para calcular o B, e depois a gente calcula o A, tá? Calcula o A. O A também entra aqui o K, certo?
E observem, né, em dados momentos vão trabalhar com população 0, a mais antiga, a população 1, que seria do meio, a população 2, que seria a população mais recente, certo? Tranquilo? Então, esse é o método da curva logística. A gente calcula esses 3 parâmetros, e aí a gente vai inserir aqui nesta fórmula que eu comentei com vocês, né? Então, a gente vai, de novo, também aqui pensar em estimar a população baseado nesses valores, tá bom? Vamos olhar, então, a seguir o método, como é realizado esse cálculo. Bom, então aqui nós temos um exercício, né? Então é para calcular a população de uma cidade para 2010 e 2020, certo? São 2 anos aqui, né? Como eu comentei, né? Você pode fazer para 20 anos direto, né? De uma forma para ter uma ideia mais estratégica, mas também você pode fazer ano a ano ou em meio de plano, né? Na metade do plano, qual é a condição que você está, né? Tá, então a ideia aqui é trabalhar com os 3 métodos. Então, os dados coletados são dados aqui de 1980, 91 e 2000, certo? E aí, o primeiro passo vai ser o método aritmético. Então, a equação aqui do método aritmético, certo? Primeiro é calculado um KA, como vocês viram lá, né? Um KA. Foram inseridos dados das populações respectivas aos seus tempos. Então, significa que em 2000 e 1991, né, respectivamente, os dados, né, da população, o número de habitantes, eram 68.808 em 2000 e 46.867 em 91. Tá? Essa subtração e essa divisão aqui leva a esse coeficiente aqui, tá? De KA de 2.437,89. Então, vocês observam a ordem de grandeza desse valor, né? Caso estiverem trabalhando com a população nessa ordem, vocês vão chegar mais ou menos aqui nesses valores. Então, o próximo passo é a gente estimar o P que a gente quer na fórmula, tá? Para 2010 e para 2020, né? Então, vocês observem aqui que o K é adicionado aqui na fórmula, né? E ele é multiplicado pela diferença de tempo que você quer estimar. Então, você tem dado de 2000, que é o mais recente, 2000 aqui, né? É a população 2, né? E está sendo feita uma análise para 2010 e para 2020. Né? Então, aqui vai ficar 10 e 20 multiplicado pelo coeficiente. E a população tem que ser a respectiva, 68 mil, do ano que você tem a informação, 2000. Lembra aqui, ó, 2.000, 68 aqui, né? Com isso, a gente consegue estimar para 2010, chegando a 93.136 habitantes, e que é a mesma coisa, a única diferença aqui que mudou é o tempo, né? Chegando para 117 mil. Então, no método aritmético, a previsão é, né, que vocês estão saindo lá de 68 mil habitantes, tá? Para pensar em prover saneamento em 2010 e 2020 para 93 mil habitantes e 117 mil habitantes. Então, como se trabalha com isso, né? Nesse ano, qual é o teu percentual de abastecimento? Você está atendendo 100% da população? Se não, você precisa levar água para todo mundo, ou se for esgotamento, resíduos, drenagem, a mesma coisa, mas pensando que você tem um crescimento aí estimado e você vai ter que pensar em captar recursos para essa população, tá? Pensando no que você já tem no sistema e o que você ainda não tem e precisa prover, certo? Então, isso aqui é o método aritmético, a gente faz esse mesmo cálculo, né? A gente faz esse mesmo cálculo para o método geométrico, tá? Então, aquela equação que eu já mostrei para vocês anteriormente, certo? E aqui na tabela 2 estão os dados, né, que a gente está trabalhando. E aqui o cálculo, né? Então, o cálculo do KG, que é o coeficiente geométrico aí, certo? Né? Ele é feito, então, muito similar, mas a questão é que você tem o LN aqui, também, ó, da população 2, população 1, 2091. E aqui é a ordem de grandeza que a gente tem aqui do valor aí do KG, 0,0, é um valor menor, né? Significativamente menor do que o KA, tá bom? Então, vamos fazer o cálculo para 2010 e para 2020, como o exercício está solicitando, né? E a gente vai trazer, certo, esse KG para cá, né?
Tá? Então, o KG também vai multiplicar pela diferença de tempo que você tem interesse em descobrir a população. 2010 em relação a 2000, e aqui embaixo 2020 em relação a 2000. Também usando lá o mesmo KG, ó, isso não muda. Tá? A gente trouxe ele para cá. E aí é inserida a população mais recente, P2, 68 mil, P2, 68 mil, também vem para cá. Né? O que mudou de novo, somente o tempo aqui que você quer estimar. Então, a população estimada para 2010 e 2020 seria de 105 mil e 161 mil, respectivamente. Então, né, depois a gente pode comparar no final, tem uma tabelinha para a gente comparar o geométrico com o aritmético. Tá? Bom, o próximo método é o método da curva logística, está aqui a equação final que a gente vai trabalhar, né? Então, aqui a gente tem o K, o A, o B, né? E aqui essa variação do tempo, né? O T menos o T0. Vamos ver como a gente vai trabalhar com esses dados, tá? O autor aqui, só para mencionar, ele fez uma correção, tá? Aqui para a população de 90. Né? Então, ele trabalhou com dado estimado. Você poderia trabalhar com dado aí de 91. Como eu comentei, ele tem o dado de 91, mas ele estimou aqui, tá? P0 usou o mesmo valor, mas aqui ele fez uma correção, certo? Não tem problema. Né? Ele fala que ele usou o método geométrico aqui para isso. Também em período mais antigo, o geométrico muitas vezes era mais eficiente, mais interessante. Com dados mais recentes, como a curva vem saturando, estabilizando, talvez o método aritmético. Então depende do que você vai trabalhar. Mas ele fez essa correção, tá? Poderia fazer também com valor de 91, sem problema algum. Ele fez isso porque aquele D, né, que a gente faz o cálculo do coeficiente, eu vou mostrar ali para vocês, ele é a cada 10 anos, então ele quis corrigir certinho para 1990, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira etapa do método da curva logística é o cálculo de K. O cálculo de K, basicamente, é em função das populações aqui. Então, P0 seria a população mais antiga, P1 a população, né, do ano que você tem aí no meio, e P2. Então, a gente está trabalhando aqui com 2000, 91 e 80, tá? Então, as populações aqui, ó, dos anos respectivos aí, certo? Continha básica, a gente chega num K nessa ordem aí de 654 mil, né? 767. Depois é feito o cálculo de B, onde você vai ter que puxar esse K para cá, tá? Você tem aquele D, comentei com vocês, eu comentei agora com vocês aqui, que é 10, né? Por isso que ele fez esse ajuste de 1990 aqui, tá? E vai usar a população 0, população 1, sempre lembrando, 80, 91, no caso aqui está usando 90 e 2010. 2000, perdão, 2000, que ele vai calcular para 2010, vai calcular para 2020, tá? Bom, então o cálculo do B, vai ter aqui calculado esse B, né? Mais fácil. Então, a mesma coisa, você vai inserir os valores da população, P0, P1, P2, né? Como a gente já viu, 10 aqui o valor corrigido, né? E encher o cálculo de B, 0,0468. Bom, depois é feito o cálculo de A, depois de feito o cálculo de K, né? K na equação, A e B, né? Que a gente precisa. Então, vamos para o cálculo de A. O cálculo de A vai usar a população aqui inicial somente, aqui é o P0, né? Usa o K já calculado, tá? E esse 0,43 e 43 aqui é um valor fixo, né? Chegou aqui em 3,0786, tá? Então vem para a equação final, que é o K a gente calculou, o A foi calculado, acabou de calcular, o B também foi calculado aqui em cima, e aí, aqui uma grande diferença, importante vocês notarem aqui, vou deixar em vermelho. Não se usa o dado aqui mais recente, o ano mais recente, não usou 2000. Usou o mais antigo, lá o início daquele ponto, lá daquela nossa curva lá, certo? Então, 1980, e aí joga 2010, e aí joga 2020, né? 2020, 2010, com 80, mantém aqui 80, tá? E os coeficientes que a gente já calculou. Então, os valores aqui ficaram em torno de 103 mil e 150 mil, tá bom? Então, esses são os cálculos para os diferentes modelos. Aqui a curva logística, eu mencionei anteriormente o método aritmético e o geométrico. Então, aqui, nessa planilha, a gente consegue verificar, né,
a comparação dos métodos. Então, a gente observa aqui, ó, né, o valor da curva logística, ó, ele fica no meio termo, né, entre o geométrico, que dá um valor maior, certo? E o aritmético, que dá um valor menor, né? É interessante, a partir de agora, realizar uma análise, né, daquele município, se essas porcentagens anuais de crescimento, né, chegariam nesses valores, comparar com a média do estado ou dos municípios da região, para você ter um valor mais fidedigno, ou se vai ocorrer, né, alguma mudança ali naquele município em função de alguma situação específica, de uma zona industrial, portuária, uma ponte, enfim, isso tudo pode afetar o crescimento populacional daquela localidade, mas a gente começa daqui para frente a partir com um número, alguma referência, tá? Então, esses foram aí os 3 métodos que eu mencionei agora, aqui e anteriormente, beleza? É isso. Então, pessoal, a gente fecha aqui esses 3 métodos, espero que vocês tenham visto, tenham entendido, tenham gostado, não sei, né? E a ideia agora é o seguinte, vou subir uma atividade para vocês trabalharem, onde vocês vão fazer, né, cada um vai selecionar um município, vai entrar no IBGE como se fosse um consultor e fosse demandado uma estimativa populacional para vocês. E vocês vão entregar a mesma tabela aqui, tá? Pode ser no Excel essa tabela, ou pode ser num PDF ou num Doc, você achar melhor, mas colocando essa comparação, né? Vocês têm dados de 2010, então podem fazer para 2020, 2030, né? Ou pode trabalhar com 2010, e aí, como estamos em 2020, vocês podem jogar para 2040, pensando 20 anos aí, né, de horizonte de projeto a partir de 2020, mesmo trabalhando com os dados de 2010, não tem problema, é só você mudar os valores ali com relação ao tempo que você quer estimar a população, tá? Mas o ideal é que vocês façam para os 3 casos aí. Por quê? Porque se você não conseguir, né, se você não startar o cálculo da estimativa populacional, você não tem como calcular o consumo das vazões nos trechos, porque a partir da população multiplicado pelo consumo per capita e os coeficientes K1 e K2, né? E aí um consumo da ETA ou perdas, independendo ali do trecho que você está, perdas você sempre vai inserir, né? Mas olhando a questão do K1 e do K2, né, e o consumo da própria estação, ou, né, você tendo um sistema ali, um croquis, onde de um determinado ponto, né, você vai abrir para outros reservatórios e outros setores, né, a gente vai aí ajustando a população específica para cada trecho e verificando as vazões nessas adutoras. Então, para dimensionar a adutora, para dimensionar a vazão, a gente precisa agora fechar a população. E eu preciso que cada um faça esse exercício para ter essa noção, tá? Aqui, né, eu tenho uma planilha no Excel, esses modelos feitos. Vocês podem, um exemplo que vocês podem fazer, né? Então, você entraria lá com os dados do município, né, ano, e faria o cálculo para 2010, 2020 dos municípios, né? Geométrico, curva logística, aritmético, tá? E prevendo isso aí. Também é possível fazer uma estimativa, né, em função da modelagem computacional, né? Você pode gerar aqui um gráfico, tá? Cadê? Um gráfico aqui, vamos pensar. Deixa eu ver qual fica melhor. Esse. Você gera aqui um gráfico, onde você tem população e ano. Deixa eu trazer para cá. Tá? Né? E aí você aqui, com os dados que você tem, você pode gerar aqui uma linha de tendência, né? Você pode colocar aqui, exibir o R do gráfico, tá? E colocar aí, nessa linha de tendência, a equação, certo? E aí, a partir dessa equação, você consegue, inserindo dados de X, né, colocando o ano 2010, 20, 30, prever o Y, né? E aí você pode ajustar nessa linha de tendência aí, ela ser uma exponencial, ó, chegou a ser 0,9999, né? Ou uma linear, diminuir um pouco a tua eficiência, então não seria mais o mais adequado. A polinomial, claro, sempre, né? Ordem 2 ainda, você consegue ter aí uma requadrada praticamente aí, 1, né? Pode ser potência, tá? O lugar aí que você vai fazer um ajuste, o melhor ajuste, né? E aí uma forma de você jogar essa equação aqui, né, e gerar os anos subsequentes. Também é uma forma de fazer uma regressão aí,
você estimar a população também baseada nesses dados, né? E verificar essa correlação aí com o R quadrado, tá? Então, aqui é uma forma para vocês poderem visualizar aí, tá bom? Certo? Dúvidas? Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode